Muito bem, vamos retornando do almoço, que foi curto, mas espero que todos tenham aproveitado. Vamos dar início aos trabalhos da tarde desse primeiro congresso de mediação realizado pela Comissão Especial de Soluções Consensuais da Ordem dos Advogados de São Paulo, seccional de São Paulo, em conjunto com a Coordenadoria de Mediação da Escola Superior de Advocacia, AESA São Paulo. Esse congresso é organizado e coordenado pela nossa presidente da Comissão de Soluções Consensuais de Conflitos, doutora Fernanda Tartucci, sua vice-presidente e conselheira dessa seccional, doutora Célia Regina Zaparoli Rodrigues de Freitas, doutor Marcos Antônio Garcia Lorenzini, doutora Sandra Regina de Olivan Bayer. E agora, neste começo de tarde, vamos adentrar um pouco na mediação e convivência familiar, dando sequência aqui ao nosso congresso. Então, chamo para compor a mesa aqui a doutora Fernanda Tartucci, nossa presidente desta comissão, doutora Silvia Felipe Marzagão, advogada especializada em Direito de Família e Sucessões, mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Processual Civil também pela PUC, com formação em Mediação e Arbitragem e presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões aqui desta seccional, que está desenvolvendo também um excelente trabalho. Parabéns. E, compondo também a mesa, a doutora Rosane Mantija de Souza. Falei certo, doutora Rosane? Psicóloga, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, coordenadora e professora titular do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da PUC de São Paulo. Por favor. Fernanda, a bola está com você, tá? E eu soube que vocês três vão fazer uma conversa informal. Saudações, agora aqui nesse painel sobre convivência familiar. A gente tem aqui 3 prismas diferentes. A gente vai conversar com a professora Rosane, que preparou um material e, portanto, vai abordar um pouco os aspectos psicológicos, como é que a gente pode entender essas interações familiares. Na sequência, Silvio e eu, a gente vai ter aqui algumas conversas do prisma da advocacia, do prisma da mediadora, enfim, e assim conversaremos. Então, professora Rosane, tem a palavra. Foi? Boa tarde a todos, todas. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu gostaria de trazer para vocês, acho que é um tipo de reflexão um pouco menos, ou muito menos jurídica, e muito mais voltada para a experiência de vida que eu tenho com mediação, e espero que a gente possa se complementar em termos de apresentação. Como eu faço milagre de troca. Não tem ninguém te deu um controle? Não. Ele falou alguma coisa que eu agora vejo que eu não entendi. Pronto, agora chegou o seu passador. Acho que pode apontar para ele mesmo. É só passar para cá. Vamos lá. A primeira pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer é: para que falar de família no contexto da mediação? Oh, vai lá. Bom, porque se media a família, né? Mas mais do que isso, há especificidades estratégicas em mediar a família? Mais ou menos, né? Por um lado, sim, por um lado, não. Eu imagino que vocês possam falar melhor disso do que eu.
Mas o que eu queria trazer para vocês é porque família é um sistema absolutamente primário de construção do eu, do que a gente aceita ou percebe ou tem noção de como outro, né? E porque é por meio da família que a gente constrói o que eu chamaria de mapa de mundo, um sistema primário de decodificação do que é certo, errado, verdadeiro, falso, branco, preto, azul, cor-de-rosa, alto, baixo, né? Vários conceitos básicos que a gente se orienta para se comportar no mundo, né? Eles são fundados no relacionamento familiar. Aí você fala, nem todo mundo vive numa família, verdade. Nem todo mundo vive numa família, mas vive num sistema primário de organização, que pode ser institucional, eu vou chamá-lo de família. Família é uma instituição, e vai facilitar a gente pensar, porque boa parte do tempo que a gente media mesmo são famílias. A gente tem uma diversidade de organizações familiares, mas acho que uma das especificidades da família em relação a outro tipo de organização social é que o tipo de vínculo que se estabelece no relacionamento familiar é recíproco. Tem uma tirinha da Mafalda que eu adoro usar, mas que eu não achei nem na hora para botar aqui, onde a Mafalda começa a discutir com a mãe dela e a mãe fala, você tem que fazer isso. E ela pergunta, por quê? Porque eu sou sua mãe. Ela fala, eu sou sua filha, a gente se diplomou no mesmo dia. Esta é a especificidade básica do relacionamento familiar. Não tem mãe sem filho, não tem filho sem mãe. As relações são recíprocas, mutuamente construídas, e isto faz uma diferença enorme. E isso faz uma diferença enorme na formação do mediador ou na atuação do mediador. E é nesse sentido que eu vou falar um pouquinho. Tá? A gente precisa pensar no que isso se reflete quando eu falo de mediação e quando eu falo de mediador. A primeira vez que eu fiz uma mediação que seria familiar, eu não era mediadora. Na verdade, foi o que me mobilizou a ir atrás. A primeira vez que eu fiz um curso de mediação foi no Novo México, nos Estados Unidos, e isso é 1996. Tá? Eu era terapeuta de criança na época, e essa história eu conto frequentemente, mas ela é muito importante para mim. Essa meninazinha, que não é esta, é um desenho dela, mas eu atendi uma meninazinha de 10 anos e ela veio com uma queixa de violência, o que é muito estranho, é bem raro a gente receber. Meninas são menos frequentes num consultório de psicoterapia do que os meninos. Se vocês quiserem discutir questões de gênero, vai ter que ter outra mesa. Mas elas são pouco frequentes. E uma menina com queixa de violência na escola é mais infrequente ainda. Mas fui lá e comecei a trabalhar com ela. Os pais dessa eram pais de classe média baixa. Eles trabalhavam muito, tá? Ambos os pais, para conseguir um padrão de vida razoável. Tinha ela e ela tinha 2 irmãozinhos. Bom, foi... Não importa o meu trabalho com ela, num determinado momento, ela virou para mim e falou, é muito injusto, é absolutamente injusto. Né? E eu falei, o que é injusto? Né? Por que você está tão brava? É porque é injusto. Me conta o que é injusto. E ela fala, eu faço tudo, sou eu que faço tudo. Eu tenho 10 anos, meu irmão tem 7, meu irmão tem 9. E eles não fazem nada, eles só brincam. E ela realmente o faz tudo, ela lavava a louça, ela providenciava boa parte da alimentação familiar. Ela fazia quase tudo. Né? Se não era tudo, era muito próximo do tudo. Né? Isto...
me mobilizou muito, muito mais do que o que seria adequado. Na minha língua, isso se chama acting out, a gente atua e bota para quebrar. Eu chamei o pai e a mãe e fiz uma conversa, não nem um pouquinho mediadora com eles. Não pode, tem que dividir isso direito, o que você está pensando? E dei uma dura, fiz tudo que não tinha que fazer. E fui aprender o que fazer certo. E acho que essa história me marca muito, porque ela me mobilizou muito. E, olha, eu não vivi nada disso na vida, mas, ao longo do tempo, eu vivi outras histórias muito próximas dessa. E aí eu vou pedir para vocês ouvirem um pouco a minha história, ela é curtinha. E eu quero que você identifique, ninguém vai precisar falar, eu só quero que vocês percebam o que vocês sentem, tá bom? Um colega meu de profissão, um psicólogo, me telefona e me pergunta: olha, você tem formação de mediadora, você pode mediar uma família para mim? É uma família normal, pai, mãe, 2 filhos, adolescentes, eles estão com muita dificuldade nos conflitos entre o filho e a filha. Normal. Né? Se não virar mediação, vira terapia familiar, está tudo bem. E lá veio a família. E aí eu quero que vocês pensem como vocês se sentem. Depois de uns 10 minutos do que a gente chamaria cálculos, os pais me dizem que, depois de umas apertadinhas no pai e a mãe, eles me contam que o garoto de 17 anos voltou de uma festa, de uma balada, meio bêbado, e estuprou a irmã de 15 anos, que tinha chegado de uma outra festa, e era porque ela estava seminua. Como vocês se sentem? Isso é mediável? Não sei se é mediável, mas antes de você descobrir se é mediável... Não é, mas antes de você descobrir se é mediável, você já ouviu. E aí eu quero saber o que vocês fazem com o que vocês ouviram. Vou contar outra para vocês. Essa também, elas são reais, tá? Um casal chegou, pediu, um advogado me pede para eu mediar um casal que estava com muita dificuldade em relação a alguns aspectos do divórcio. Tudo bem, tranquilo. Né? Vamos que vamos. E eles, eu pedi, mas exatamente qual é a dificuldade? Né? Ele virou e falou, eles discordam sobre com quem deveriam ficar os filhos. Eu falei, isso é tranquilo, faço isso direto. Né? Meu doutorado é com um pai que fica com a guarda de filho, essa eu tiro de letra. Como vocês se sentem se o casal sentar na frente de vocês e nenhum dos dois quer ficar com os filhos? Né? Não é? Eles estavam com alguma dificuldade em resolver isso, porque nenhum dos dois queria. Não adianta eu falar normal. Não é normal. E não adianta falar a gente tem que ser capaz de separar, fazer não sei o que lá, porque você já ouviu. E aí aqui acho que seria o meu ponto de vocês pensarem. Quer dizer, quando a gente está falando de humanos, a gente está falando de um animal que foi organizado para formar e romper vínculo do berço à sepultura. Né? Nós vamos passar o tempo todo fazendo isso. Então, isso vai ser fundamental para a construção para a gente se organizar como um sujeito digno de ser cuidado. Para a gente se organizar, para ser capaz de reconhecer, eu vejo um outro eu em você. Né? Para a gente se organizar, para achar o mundo como um lugar seguro ou inseguro para a gente viver. Né? E para determinar um conjunto de valores básicos, a partir dos quais a gente vai olhar a realidade. Né? Qualquer pessoa
faz isso, né? Só que aí, no mediador, isso, trabalhando com família, mobiliza muito mais coisas, né? Primeiro que família é processo, então ela vai mudando, né? Ela roda, não é uma coisa, né? A gente pensa, família é pai, mãe e filhos. Não, família é uma história. Quando a gente nasce, tem um terapeuta familiar que fala que quando a gente nasce, a gente entra num filme que já começou. E aí a gente tem que dar sentido para a história. É mais ou menos isso. Mediador também. Então, a gente tem que pensar, como mediador, quais são as nossas origens. Essas nossas origens, no final, são um conjunto de fotos. As fotos da família que a gente acha que é ideal, a partir da experiência de foto que a gente viveu. Nós na foto, nós na foto, em que lugar que a gente se encaixou no meio da foto, né? E a foto do que é uma família dentro da gente, que, no geral, é uma polaridade entre não vou fazer o que eles fizeram e vou fazer o que eles fizeram. Quando a gente traz isso para o desafio do mediador, você me dá um beliscão para eu parar? Eu já estou do meio para o fim. A gente tem que compreender que, em cada ato humano, a gente tem uma psicologia implícita, uma concepção de realidade, uma ação sobre a realidade. Né? E que, não, tanto faz, o mediador faz parte disso, ele traz a sua concepção de realidade. Né? E, em geral, antes da gente ser muito rodado em mediação, a gente compartilha com aquilo que é o mais usual das pessoas, que é vida boa sem conflito, e conflito não sou eu, é ela. Então, isso vai trazer outros reflexos fundamentais na vida das pessoas. Tá. Eu vou contar outra historinha para vocês. Essa história vocês vão ouvir de 200 jeitos diferentes. Eu vou contar como me contaram da primeira vez. Era uma vez 2 discípulos do Buda que estavam viajando para encontrar com ele. Chegaram num lugar que tinha um rio e eles tinham que atravessar o rio. E na beira do rio tinha uma mulher chorando. E um dos discípulos do Buda, diz que é o mais velho, perguntou: por que a senhora chora, minha senhora? E o outro virou e falou: você é um discípulo de Buda, você não pode falar como uma mulher, você é um monge. E aí a mulher responde: porque eu tenho que atravessar o rio e eu não sei nadar. O monge mais novo ficou lá: você não pode falar com ela, você não pode ouvir o que ela está falando, você é um discípulo de Buda, você não pode falar com a mulher. O outro pegou a mulher, botou nas costas, atravessou o rio. Chegou do outro lado, deixou a mulher do outro lado do rio. O mais novinho atravessou o rio, chegou lá. E nos próximos quantos quilômetros vocês quiserem considerar, porque tem história que é montanha e vale, um monte de coisas, mas mais curtinhas. Mas, todo o caminho, o discípulo jovem falava: você carregou uma mulher, você é um monge não pode falar com mulher, um monge não pode carregar uma mulher. Finalmente chegaram na frente do Buda, e Buda olha e fala: nossa, parece que há um conflito aqui, né? O discípulo jovem fala: pois é, mestre, ele carregou uma mulher, ele falou com uma mulher. O Buda olhou para o monge jovem e falou: meu caro, ele carregou uma mulher para atravessar o rio, você está carregando a mulher até agora. O que eu queria que vocês tentassem entender, tá, é que, por exemplo, na minha profissão, eu sou psicóloga, né? Eu passei, no mínimo, 5 anos de treinamento para não carregar a mulher para casa. Tá? E a gente faz isso de vários jeitos. Né? Tem formação profissional que é know-how. Né?
A minha profissão é know from. A gente aprende fazendo. Tá? E uma das coisas que a gente aprende é cuidar da gente, para não ficar carregando a mulher, a moça. Rio acima, rio abaixo, montanha acima, montanha abaixo. Se o mediador não aprender a fazer isso, ele está frito. Tá? Por quê? Porque aquilo que a gente vivencia vai mobilizar coisas muito arcaicas da gente. Querendo ou não querendo, não tem essa de não dá para ouvir. A gente ouve. Né? E não dá para fingir que não marca a gente. Marca. Tá? Mas, dependendo da origem da gente, então, o psicólogo está treinado para diferenciar as coisas. Não? Então, por que se insiste muito na demanda de cuidado mediador? Não? Porque o mediador não é o observador, ele faz parte da relação que ele constrói. Então, tem uma questão técnica? Tem uma questão de, na mochilinha, a gente ter alguns equipamentos. Não é? Mas, mais do que mochilinha, eu acho que o mediador familiar ele tem que aprender alguma coisa que, no campo da psicologia ou no campo da psicoterapia, na verdade, chama enquadre. Eu tive um professor que faleceu com 32 anos, mas marcou minha vida, que era o Rodolfo Bohoslavski, e ele ensinou para a gente que o psicoterapeuta, quando ele está com o cliente, ele está na mesma piscina, né? Ele está imerso na mesma água do sofrimento do outro, mas a cabeça tem que estar para fora. Se ela não estiver para fora, ele não opera. Eu diria que a metáfora do mediador é exatamente a mesma. Né? Ele precisa manter a cabeça de fora quando o seu corpo está imerso nos conflitos e na sensibilidade para o sofrimento do outro. Então, se por um lado ele precisa de formação estratégica e uma mochila cheia de equipamentos, ou ele precisa desenvolver uma ética... Estou acabando? Eu acabo aqui. Eu sou a neurótica do tempo, porque eu fico atrás dos meus alunos. Acaba, para, menos. Então, tem uma questão ética do que a gente está fazendo quando a gente está mediando alguém, mas tem uma demanda muito grande de autoconhecimento. A gente tem que saber quais são os pontos cegos da gente, onde dói mais, como a gente se preserva. Então, coisas como a gente tem que ser capaz de reconhecer o sentimento do outro, mas a gente tem que ser sensível aos limites da gente. Né? Nós temos que ser capaz de entender um papel da gente ser tanto sujeito quanto objeto da mesma circunstância. Né? Então, é se olhar por vários ângulos. Se, por um lado, a gente tem que ser empático, né? A gente tem que ser empático até onde? Sabe, não dá para carregar aquela mulherzinha a vida inteira. Não? Quando é que vocês vão deixar ela lá? Para isso, a gente tem que ter treino. Precisa de treino, precisa de supervisão. Então, se a gente fala, o mediador é neutro, uma pinóia, minha senhora e meu senhor. Sabe? Não dá para ser neutro. Aí a gente fala, não, então tá bom, então tem que ser equidistante. Equidistante é uma dança. Equidistante é aqui, depois é ali, depois volta para cá, depois volta para lá. No mínimo, exige jogo de cintura. E para ter jogo de cintura, a gente tem que saber o que pega a gente. E nós somos diferentes. O que pega um, não pega outro. E ser capaz, inclusive, de sair disso. Então, a pergunta é, você está preparado? Porque vai doer. Então, se a gente vai atuar com conflito familiar, se isso exige paciência, exige como todos os outros, tá? Mas é necessário autoconhecimento, tá? É necessário compreender emoção, sentimento subjacente, mas não sentimento subjacente só aquela pessoa que está na sua frente, mas um contexto enorme. Uma mediação familiar, ela reverbera para a gente que não está perto de você, que está lá longe. Né? E a gente tem que ser capaz de conseguir
perceber, no mínimo, isso. A gente tem que aceitar, e é no fundo do fundo, né, que as pessoas têm valores diversos, que você nem sempre vai ser capaz de perceber isso. Você menos ainda vai entender isso, e ainda menos você vai aceitar. E dentro de tudo isso, você vai ter que operar. Então, eu acho que a gente tem que entender que as pessoas precisam ser reconhecidas no sofrimento, e reconhecer no sofrimento é perceber que nem sempre você tem acesso aonde está pegando na pessoa. E, finalmente, eu acho que é super importante a gente providenciar para quem atua em mediação familiar apoio, retaguarda, autocuidado, cuidado e acompanhamento. Porque a maior parte do tempo não é só uma questão de comer o mingau pela borda, como frequentemente a gente fala, vai comendo o conflito pela borda, que quando chegar lá está morno. É verdade, isso vale para a mediação, mas no caso de família, lembra do Buda. Tá bom? Muito obrigada. E aí? Obrigada, excelente, professora Rosane. Apenas esclarecendo, a gente não estava pressionando pelo tempo. A gente estava perguntando se estava transmitindo no YouTube. Então, aí eu estava explicando que só a partir do dia 2, que vai estar, enfim, né, depois que a OAB, né, fizer. E, assim, realmente muito difícil controlar o tempo, que a gente quer, na verdade, dá vontade de ficar escutando a professora Rosane, né, no fundo do fundo. Gostei muito disso, né? No fundo do fundo. E, na verdade, eu acho que foi muito bom, né? Porque eu e a Silvia, a gente combinou de fazer uma conversa um pouco pensando nos prismas e algumas dificuldades, porque a gente sempre gosta, a gente estuda mediação pensando que vai ter um roteiro básico e que aquela nossa abertura, aquele nosso jogo, né, que a gente pensa vai ser jogado de uma certa forma, mas, na verdade, é que não tem gabarito. Cada pessoa, cada família vai chegar de um jeito, né? Então, eu anotei aqui, isso é tranquilo. Quantas vezes, né? Até para nos venderem a mediação, não é? Doutora Silvia, doutora Rosane, caso tranquilo, né? E aí a gente fala, puxa, a gente não acredita mais que é tranquilo, não é verdade? Fala, não, eu já não acredito mais, porque todas as vezes que eu acreditei, quebrei a cara. Né? Tinha uma camada de uma violência patrimonial, de uma violência psicológica. Eu falei, gente, como tem violência, né? Não, porque não sabe. Claro, se eu não quiser. Então, a gente pensou em conversar um pouco sobre isso, né, nesse prisma. Então, Silvia, já te passo a palavra. Mas a ideia é pensar o seguinte, como é que a gente pode pensar no antes da mediação, pensando num conflito familiar, de convivência? Como é que a advocacia vai atuando, né, pensando nessa paciência, conforme o quadro vai acontecendo? Depois que a Silvia falar, ela vai devolver para mim, eu vou falar um pouco no aspecto da mediadora, como é que a gente sente e repercute para nós, eventualmente, essa chegada, até a chegada da mediação acontecer. Fê, obrigada. Boa tarde a todas as pessoas. Um prazer imenso para mim estar aqui, na pessoa física, como Silvia, e como presidenta da Comissão Especial da Advocacia de Família e Sucessões, fazendo essa nossa interlocução entre as comissões co-irmãs aqui. Fê, eu acho que o primeiro passo para a gente pensar nessa fase pré-mediação é desmistificar o que se criou com relação a uma certa existência de adversariedade entre mediadores e advogados, né? Eu trabalho com muitos mediadores, aliás, eles são os meus salvadores, obrigada, porque eu tenho formação em mediação, me trouxe ferramentas importantíssimas, inclusive para saber que eu sirvo para tudo menos para ser mediadora. Porque eu sou uma pessoa muito prática, resolvo o problema ali e isso não tem a ver com o trabalho do mediador. Mas a formação de mediação me trouxe algo que é muito importante, que é deixar de ser centro, porque o mediador não pode ser centro naquela solução, né? Ele é ferramenta, né, de interlocução. Eu participei recentemente de um programa televisivo e estava explicando a questão da mediação, e não sei se todos assistiram aquele filme, e a pessoa que estava comigo me deu um exemplo que eu achei maravilhoso. Vocês assistiram aquele filme Meu Nome Não é Johnny? Ele chega na cadeia preso
E ele falava inglês, né? E havia um conflito imenso entre um preso brasileiro e um outro que não lembro, que falava em inglês, não me lembro se ele era americano ou não, por conta de lixo. E aí ele estava brigando muito, o brasileiro xingava, daí ele virava para o outro e disse assim, ele está pedindo, com muita educação, para que o senhor tire o lixo daqui, em inglês, e o outro... E é isso, né? Esse papel de que o advogado, muitas vezes, na nossa atuação, não tem condição de fazer, e o encaminhar para o trabalho de mediação, tirando o ego do advogado, né? A gente não é centro. Temos que compreender isso. Nós, como advogados e advogadas de família, nós não somos os mais importantes ali. É difícil, né? Nós sempre achamos que nós somos mais importantes. Não somos. E quando você sai, faz aquela visão de fora, fala, olha, trata ali, ó, conversa ali, resolvam vocês ali, vai para o mediador, você fala, depois volta de novo para mim, eu tomo um pouco mais de protagonismo naquilo para transformar o que as partes escolheram, pegaram a caneta que elas deram primeiro para o juiz, ó, decide aqui sobre a minha vida, para o advogado, decide aqui sobre a minha vida, eu puxo a caneta de volta e eu decido o que eu quero sobre a minha vida, sob um prisma do que eu construí na mediação. Então, esse trabalho de aliança mesmo, eu acho que eu tenho mediadores que são meus aliados, é a melhor palavra, assim, para a nossa conjunção. A Fernanda não faz mais mediação familiar, às vezes eu falo para ela, é facinho, Fê, quer fazer tranquilo. Assim, a gente tem aliados importantes que conduzem, acima de tudo, para que as pessoas agarrem o rédea de vida de volta. Né? E acho que esse trabalho inicial de explicar o que é mediação, porque muitos clientes não sabem, muitos clientes que me procuram vêm pelo viés litigioso, porque eu quero acabar com a vida da pessoa, eu quero vingança. Então, o advogado tem essa função de dizer, olha, processo judicial não dá vingança, não dá compensação subjetiva, não dá prêmio de consolação porque você dedicou a sua vida toda pela família, não vai trazer de volta os anos que foram perdidos, né? Porque as pessoas têm essa impressão, agora ele acabou com a minha vida, agora eu quero que o judiciário... Não vai fazer nada disso. Quem pode fazer isso é só a própria pessoa, né? E a mediação, esse encaminhamento, se bem feito, jogo a bola que eu vou te devolver já, para o mediador, olha, eu trouxe aqui uma pessoa que compreende o processo e o processo agora segue com você, né? Então, acho que esse pré aí é primordial que o advogado entenda que o mediador não representa ameaça nenhuma, pelo contrário. Pelo contrário, se eu consigo encaminhar para a mediação e toco outros processos judiciais e trago outros clientes para cá e voltou da mediação, redijo o acordo, homologo, o que se resolve em 3 meses de mediação, estou falando de 30 anos, às vezes, de uma briga muito complexa, né? Então, é um aliado importantíssimo. Acho que essa fase pré-mediação a gente precisa deixar muito claro, né? Muito bom, excelente. É interessante eu pensar no prisma da mediadora, porque eu recebo já as pessoas que chegaram. Então, todo esse trabalho da advocacia é feito. E é muito interessante, eu trabalho com mediação empresarial, foi um recorte que eu fiz, mas empresas familiares, né, gente? No Brasil, mais de 90% das empresas são familiares. Então, assim, eu fujo da família, a família me busca de volta, né? Porque são os sócios, ex-marido, ex-mulher, ex-companheiros, enfim. Às vezes aparecem situações dos filhos no meio da mediação, enfim, os conflitos são humanos, né? A gente gosta de recortar em áreas... E os cunhados, né? Tem até uma brincadeira sobre isso. A gente estava lá no mestrado EPD, a gente tem uma linha que é Soluções Extrajudiciais de Conflitos Familiares. E a gente estava estudando problemas societários. Não sei se vocês sabem a Caninha 51. Alguém aqui de Pirassununga? A Caninha 51 foi a maior cachaça do Brasil. E a Caninha 51 perdeu para o Velho Barreiro. O Velho Barreiro passou na frente. Por que vocês acham? Conflito familiar entre irmãos, diz que eram irmãos terríveis, que desde criança brigavam, o pai tentou fazer um planejamento sucessório, depois um monte de arbitragem, não sei o quê. E assim, tudo isso saiu na mídia, né? Então a gente conseguiu vamos dizer, coletar alguns elementos. Veja, a convivência familiar ruim desses irmãos, que não foi tratada, que não foi endereçada, enfim, não sei nem se foi tentado isso, acabou gerando toda essa perda familiar. Então, vocês podem ter certeza que nessa mediação empresarial, envolvendo bilhões de uma empresa, certamente as situações familiares vinham. Mas eu falei disso porque falou da culpa da mulher, eu não sei porque eu lembrei disso, porque a gente, durante as aulas do mestrado, na busca de algumas situações, tinha algumas notícias da mídia. Então, um deles casou, os cunhados, um deles casou com Rita, sabemos até o nome de Rita, não sei o nome dos caras, mas sei o nome da Rita. Porque a Rita, numa época que a empresa estava muito bem, fretou um avião para sair de Pirassununga com ela, o cabeleireiro e umas amigas, para vir aqui para o São Paulo Fashion Week.
enfim, e ostentou, o irmão brigou, etc. E aí, em algum momento do mestrado, meus alunos estavam assim, a culpa é da Rita. Falei, o quê? Desde Adão e Eva, a culpa é da mulher, né? A culpa não é da cobra, não é da maçã apetitosa, do Adão frouxo e quis morder o negócio. A culpa é da Eva, sedutora, né? Não vou deixar a Rita ser aqui hostilizada. Mas, brincadeira à parte, é muito bom encontrar um culpado externo. As famílias fazem isso. A culpa não é dos irmãos, é a terceira pessoa, o cunhado, o elemento. Então, tudo isso vem nesse caldo de cultura do conflito. E, como mediadora, eu recebo os casos que já vêm, né? Então, a advocacia fez todo esse trabalho. Depois, no final da mediação, especialmente quando as partes estão satisfeitas com o processo, eu pergunto, por que você chegou até aqui, né? Por que você veio? E é muito interessante, né? Eu pergunto para o advogado, né, geralmente, ele fala assim, olha, eu perguntei para o meu cliente, você quer resolver ou você quer protelar? E a pessoa fala, eu estou cansada, eu não aguento mais essa briga, a fila andou, a vida tem que andar, eu não aguento mais, eu preciso resolver a situação familiar. Então, muitas vezes, eu acho que essa é uma boa justificativa para a mediação, eu quero resolver, eu quero protagonizar, isso muda o jogo. E aí, eu quero também mencionar com vocês uma experiência que eu tive, da mediação como pretexto para negociar. Um dia eu recebi uma ligação de uma advogada familiarista aqui, falando, Fernanda, hoje tivemos uma audiência de família, um caso difícil de convivência familiar, falamos no seu nome. Sim, o que aconteceu? Não, as partes começaram a falar várias coisas, um pouco confuso, falou assim, eu, advogada da mãe, falei, olha, vamos fazer o seguinte, tem muita coisa para conversar, vamos para uma mediação extrajudicial, vamos suspender o processo, vamos para a mediação extrajudicial, e lá a gente conversa, falamos no seu nome. Falei, sim, então, oportunamente, o outro lado concordou com o seu nome, e aí a gente suspendeu o processo. Tudo bem? Então falamos no seu nome. Eu falei, tudo bem, só isso, só isso. Nunca me ligaram, né? Usaram meu nome ali, mas vejam, pode ter sido muito útil, concorda? Porque o que acontece muitas vezes na preparação para a mediação? Já aconteceu mais de uma vez isso. Mesmo em arbitragem, em Câmara de Mediação e Arbitragem Privada, semana que vem tem reunião, me ligam, Fernanda, desmarcou, os advogados negociaram, as advogadas conseguiram encontrar. Então, nessa preparação, a negociação direta flui tão bem que fala, pô, preparei uma proposta boa, sabe que fica em pé? A advogada fala, vou mandar para a doutora Silvia. Talvez, lembrem disso, né? A mediação vai funcionar quando a negociação direta travar, quando essa conversa não fluir mais. Então, às vezes, nessa preparação, a mediação como pretexto, né, como eu chamei, poxa, criou um timing para rever os pontos, alinhar com a cliente, vamos lá. E aí, o que daria para a gente pensar? Olha, pensando agora, eu mudei algumas ideias em relação ao que eu tinha antes. Essa é a nossa proposta. Então, isso é muito interessante, como a mediação tem esse potencial, né? Até quando não funciona, entre aspas, funciona, porque o pretexto de usar a mediação foi suficiente para as pessoas olharem para aquilo com olhares negociais e falar, vamos nos preparar para isso, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? A mediação em si, ela já traz uma mensagem e esperamos essa preparação. Eu concordo com a Silvia, a gente escuta muito isso. Mais difícil é chegar na mesa ou chegar na tela, né? Pensando na mediação online. Mas a grande verdade é que as pessoas chegam. Estando lá, essa então é agora a nossa ideia aqui de pensar com vocês. Como é durante? Porque as pessoas quando procuram advogadas, assim como quando procuram psicólogas, muitas vezes têm expectativas, né, em relação à atuação da advogada, contratou uma grande advogada. E aí, Silvia, como é que você sente que é durante as sessões de mediação? Você acompanha as sessões todas, algumas, só no começo, no final? Nos conte. Deus me livre. Não, socorro, ela disse. Pelo amor de todas Deus, não. A primeira, sim, muitas vezes, aquela preparatória, né, em que a gente vai fazendo lá, que vão conhecer a mediadora, porque às vezes, o que eu costumo fazer para a escolha? Indico 3 nomes, ou indico 3 e a outra parte escolhe um, ou a outra parte indica 3 e o cliente escolhe um. Que eu acredito que a nomeação acaba sendo conjunta dessa forma, né? Eu já fiz nomeação, por exemplo, em juízo, indicando 3 currículos, a outra parte indicando 3 currículos, a promotora escolhendo. Fizemos esses ajustes para parecer que as pessoas estão participando desde o todo. O que eu acompanho são as aflições do cliente durante a sessão de mediação. Então, ele me conta o que aconteceu, a cliente me conta o que aconteceu, me traz, olha, a gente está emperrando em tais circunstâncias, eu sempre faço um processo de tentar dissuadi-lo, assim, eu penso o seguinte, nós temos que bater martelo, bater firme no que faz sentido, né? Ah, eu quero porque quero tal coisa. Por que você quer tal coisa? O que está por trás desse querer? É manter o problema, é manter a confusão, né? Especialmente nas discussões de convivência familiar, que eu acho que é interessante a gente falar, que nós passamos 93 anos discutindo culpa em separação e divórcio, né? Graças ao bom Deus, em 2010 tivemos a emenda, paramos de discutir culpa em separação e divórcio, a gente discute culpa hoje em guarda.
A migração das discussões de culpa foi para as ações de guarda. Não discuto mais o divórcio, mas eu passo um processo de guarda, às vezes 3, 4, 5 petições sem falar o nome da criança. Esses dias eu assumi um processo no interior de São Paulo, que já estava seguindo há uns 2 meses. Eu demorei umas 3 petições para descobrir como é que chamava a criança que estavam tratando ali. Porque era o menor, horroroso. E a mãe isso, o pai isso. Eu falei, gente, como é que chama esse coitadinho dessa criança? Eu não conseguia achar. Porque houve uma migração da discussão de culpa para os processos de guarda. E quando nós estamos nessa mediação, especialmente para as questões que envolvam convivência familiar, precisa entender por que você não quer esse pernoite. Você não quer esse pernoite porque, de fato, acha que faz a rotina da criança, a santa rotina, vai ser impactada, mas essa rotina, a rotina que conhece hoje, a rotina nova que vai existir no pós-ruptura. Então, o meu papel, quando chegam essas aflições, é tentar persuadir com que a pessoa, assim, olha, volta na próxima sessão, dizendo que você repensou e que está tudo bem, você vai ceder com relação a isso, mas que tal coisa você faz sentido para você que seja de outra forma. Eu acho que eu faço essa construção muito mais. Às vezes faço as reuniões com o mediador e com outro advogado, e a gente, porque nós estávamos até falando disso, né? Às vezes as partes se entendem na mediação e depois, para passar para o papel, é um outro senão. Né? Então, se nós estamos completamente afastados do processo, às vezes surge uma super ideia ali que não para de pé no papel. Como é que eu vou fazer para desconstruir o trabalho que o mediador fez? Né? Então, eu gosto de fazer essa construção de tantas em tantas sessões. A gente pode fazer uma sessão advogados e mediador? E funciona. Depende um pouco. Né? Tem algumas, eu fiz uma com a Fê outro dia, Levi, que assim, eu vi o primeiro dia, eu não vi nunca mais, eles se entenderam e não voltaram mais. Me ligou a cliente, nós estamos resolvidos. Pronto, resolveu. Tem outros que faz 2 sessões que não vai para frente, nem para trás, e aí tem que ter essa interferência dos advogados de uma forma mais concreta. Né? Na sessão, inclusive mediação judicial, eu peço para sair. Se os juízes dão essa possibilidade, sim, instruir o cliente não vai fazer nada sem a minha assinatura junto. Se o cliente confia em você, o cliente confia em você, ele pode fazer o processo inteiro. Se chegar a um acordo que você vai falar isso aqui não é legal, a pessoa confia no profissional. Então, eu jamais me senti ameaçada pela atuação de um mediador, a ponto de, eu tenho que participar das sessões. Tem muito colega que faz isso, eu acho um erro estratégico, assim, incrível, né? Assim, acaba com o processo de mediação, porque a pessoa está defendida, ela não fala aquilo pelo que ela quer, ela fala aquilo para fazer prova. Eu perguntei se estava sendo gravado, que eu ia falar um ditadinho que a gente fala aqui entre os advogados da história não tem nada demais, mas a história da cabeça para fora. O Dr. Valdir Troncoso Pérez, que é um criminalista que todo mundo conhece, ele diz assim, com o cliente a gente vai até a beira da cova, ele pula sozinho. Como o caso da piscina, né? Você fica imerso, mas o seu nariz está para fora. Então, você não tem como você tomar a vida da pessoa para si. Né? Sugiro que vocês ouçam um podcast que chama Crime e Castigo. Não sei se já ouviram, da Rádio Novelo, que foi posterior ao Praia dos Ossos, sobre justiça restaurativa. E ela, não sei se foi a Branca que falou, não lembro qual das duas, mas ela falou uma coisa que me marcou demais. Né? Para nós é muito claro, assim como advogados de família. O cliente traz o conflito e te joga no colo. Você pega isso e manda para o judiciário. Então, quem é o interessado maior, ele vira e fala para você, posso falar isso? Não, não, isso você não pode falar. Posso fazer assim? Não, 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 isso você não pode fazer. A pessoa perde completamente a autonomia em função de um conflito que está sendo cultivado no judiciário pelo conflito. Ponto. Não existe mais aquela possibilidade de, não, mas espera aí, é de mim que você está falando, Fernanda, quando você faz essa objeção. Silvia, você pôs no papel aí, esse filho é meu. Eu quero saber o que eu estou fazendo. Então, o meu papel como advogada, auxiliando esse processo de mediação, é muito de colocar isso aqui você tem razão, isso aqui você não tem razão. Então, você volta lá na sessão e você fala que você pensou melhor e que você está falando bobagem. E quando o cliente confia em você, isso flui muito bem. Né? Isso, para mim, eu tenho uma fama de briguenta importante, mas 80% dos meus processos são acordo hoje, graças a Deus. Faço muito acordo. E muitos deles com parceria e mediação.
Isso é muito interessante. Eu lembrei de duas situações, eu vou falar só de uma, porque eu estou de olho no relógio. Primeiro, eu acho que é o seguinte, na comediação, eu acho que a gente sempre tinha uma discussão se assim, uma mediação que envolve os pais dessa criança, um homem e uma mulher. Seria interessante ter uma comediação, um homem e uma mulher, que representaria uma dupla. A Rosane já fez aquela cara, né? Aquela dupla funcional de sexos diferentes. Enfim, é um argumento que aparece algumas vezes, né? Eu participei de uma mediação empresarial familiar, inclusive, que eram 2 ex-companheiros. Assim, as empresas, o grupo de empresas ficou sendo o seu bebê, né? Alguns casais que não têm filhos, as empresas acabam sendo esse espaço. E claro que quando a união foi mal feita, mal desfeita, as empresas, né, começaram a ruir. E eu me lembro que, assim, eu estava fazendo comediação com um mediador e todo mundo ali era, né, tinha os advogados homens, ela tinha um advogado homem, o marido também tinha, etc. O marido quis ir sem advogado, né, na reunião de mediação, foi antes da lei de mediação, porque hoje não poderia, né? E ela quis ir com o seu advogado, ela não se sentia segura para conversar sozinha com ele. Eles também não queriam fazer reuniões conjuntas, só queriam fazer em cálculos, reuniões separadas. É meio complicada essa mediação, você pode imaginar, né? Toda reunião... E assim, quem me conhece sabe que eu só uso cálculos, sessões pontualmente, assim, né? Tem até um amigo que fala assim, nossa senhora, esse é um desafio para você, se foi. Começava assim, oi, tudo bem, vamos juntar hoje? Não, hoje não. Falei, em reuniões separadas, né? Outro dia eu ouvi a expressão shuttle mediation, já ouviram? Shuttle mediation. Shuttle é aquele ônibus que leva a gente pro avião, não é? Aquele bus. Então, o mediador leva e traz, né? Seria essa expressão. Achei péssima a experiência, não curti, né? Porque, gente... Do que você falou aqui que eu não posso falar? Não, tudo eu posso falar, tá? O que você falar, eu não posso... É assim, sério, eu pessoalmente não gostei. Mas ela falou uma coisa que eu fiquei pensando, que ela falou assim, olha, Fernanda, porque o que acontece? Tem uma discussão que eu acho que é interessante, que é assim, se o advogado está na sessão, precisa só a parte falar, a pessoalidade, a fala tem que ser da pessoa, e o advogado não pode falar. Pessoalidade da mediação, a protagonista do conflito tem que ser ela. Ou, na verdade, ela pode falar, ela pode não falar, etc. Eu sempre falo que é o seguinte, tem que não é linguagem da mediação. Tem que, né? Tem que ter, tem que fazer, não é da mediação. A mediação é o local do pode. Eu já tive mediações em que as pessoas começavam contidas, assustadas. O contato visual que o mediador faz, dando a chance que ela fale, está presente. Aos poucos, ela foi assumindo essa fala e depois, nas últimas sessões, ela se encontrou. Então, isso é muito interessante, assim, porque mesmo que o advogado comece a falar, quando eu começo a fazer contato visual com ela e ela vê que ela está sendo olhada, muito poderoso isso, ela vê que está sendo olhada, que é sobre a história dela, tudo isso pode mudar o jogo. Já acabou o tempo, é isso? Tem um número maluco ali rodando, alucinadamente, nos últimos segundos, né? Mas só sobre tentando juntar as duas coisas. A comediação, uma certa hora ela falou para mim assim, veja, ela tinha falado poucas coisas, o advogado dela falava bastante, e ela falou assim, nossa, Fernanda, que sorte que você está aqui, porque é um monte de homem e eles me olham como se eu fosse prolixa no que eu falo, e você não me olha assim. Eu falei, puxa vida, né? Eu percebi naquele momento que essa situação dela se sentir pertencente, escutada, muitas vezes vem de uma própria postura mesmo desse contato visual. Por isso que a gente fala da escutativa, né, que é uma ferramenta tão importante. Então, quando a gente pensa nessa pessoalidade, eu acho que não tem que nada, as pessoas podem, elas têm que sentir que elas podem, e não sou eu, no lugar de mediadora, que tenho o poder para que elas digam se eu vou calar o advogado ou a advogada, porque quem tem que falar é a pessoa. Muitas vezes as pessoas estão em luta, as pessoas estão passando por momentos difíceis nas suas vidas, e eu acho que o respeito à autonomia passa também por essa escuta qualificada do não, do silêncio, daquilo que fizer sentido ou não para elas. Nosso tempo esgotou. Oh. Pena porque estava muito bom. Eu que atuo em família, e para mim estava uma delícia ouvir você, Silvia e a Rosane. Muito obrigada, gente. Muitíssimo obrigado, doutora Rosane, doutora Silvia, doutora Fernanda.